Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei mais ou menos em que hora que você vai estar vendo essa aula, mas eu quero agradecer o interesse que você tem de aprender mais sobre a história do nosso mundo, sobre como o nosso mundo funciona, funcionou e de onde nós saímos e até onde nós chegamos. Então, essa nossa primeira aula, a gente vai aprender um pouco sobre os aspectos do feudalismo e do absolutismo. A gente está numas características mais econômicas, uns aspectos mais econômicos da nossa história, e a gente vai ter uma série de aulas, ao total vão ser 10, explicando um pouco sobre os processos econômicos, como eles influenciam no nosso mundo, entendeu? A gente tem várias características, vários aspectos da história da nossa humanidade, e a área econômica ela é muito importante, assim como a área social, a área cultural, esses aspectos, mas a gente vai aprender um pouco sobre como. Vamos focar um pouco nos aspectos mais econômicos, entender o que é o feudalismo, o que é a servidão, o que é o mercantilismo, o metalismo, o que é o capitalismo. E eu espero que vocês aprendam e mais uma vez eu agradeço o interesse. Bem, meu nome é Nicolas e eu vou estar te acompanhando nas três primeiras aulas da nossa série de 10 aulas. E mais tarde a gente vai conhecendo quem vai trabalhar com a gente. Bem, a gente vai começar pelos aspectos do feudalismo. Como eu falei, a gente tem que entender. Para estudar história, a gente tem que entender um ponto de partida. A gente tem que entender de onde a gente está saindo, como foi a transição desses aspectos e para onde a gente vai, para onde a gente está indo, entendeu? Então, o nosso foco dessas 10 aulas é entender como o mundo se tornou capitalista. O que aconteceu para o mundo ser capitalista? Então a gente passou por vários momentos econômicos da história. A gente vai partir do feudalismo, mas como entender o que veio antes. Como o mundo passou a utilizar permanentemente a moeda, entendeu? Antes da moeda, a gente tinha o uso de outro tipo de troca de serviços ou de produtos, como a gente pode dizer. E o feudalismo é um passo importante para entender a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Bem, ela se passou basicamente na Idade Média, que para muitos é uma época de declínio da humanidade, mas a gente não chama ela de média por ser uma idade de declínio, a gente chama ela de média por ser uma passagem, por ser mediadora entre dois tempos, entre a idade antiga e a idade moderna. E da idade moderna a gente tem a passagem para a idade contemporânea, que é essa nossa que a gente vive, entendeu? Então a gente vai explicar basicamente os aspectos. Por exemplo, o feudalismo ocorreu entre o século V e XIV, entre os anos 400 e 1400, entendeu? Tem um porquê essa média, não é exatamente a partir do ano 1 do século 4, do século 3, houve essa transição espontânea. Tudo é um processo, tudo vai acontecendo na história. Mesmo as revoluções, ela tem passos para se dar, ela tem caminhos, ela tem um porquê, ela tem um processo. Nada na história acontece de uma vez espontâneo, entendeu? Sempre tem um porquê, sempre tem um caminho e sempre tem uma chegada. Então, o feudalismo aconteceu dessa forma. Sua organização foi dada principalmente com a transição da escravidão para a servidão. A gente tem dois pontos da história. Novamente a gente fala que a Idade Média é uma idade de transição? Porque antes da Idade Média, antes da servidão, tinha a escravidão. Só que há uma separação entre a escravidão da Idade Antiga e a escravidão da Idade Contemporânea. Da contemporânea, não, perdão, da Idade Moderna. A escravidão da Idade Antiga era feita basicamente por dívida, entendeu? Escravidão por dívida ou escravidão por espólio de guerra, entendeu? Então, essa é a principal diferença da escravidão moderna. A escravidão moderna ela é mais racial, entendeu? Então, por exemplo, você não escravizava o negro
na Idade Moderna por ele dever para você. Também, mas a principal razão por ele ser escravizado é pela raça, entendeu? Você é africano, você é negro, então nós vamos te escravizar. Era muito diferente da Idade Antiga. Se houvesse uma guerra e o seu exército perdesse, você se tornava escravo de quem te dominou. Ou então mesmo dentro de um império, de um reino. Se você está devendo alguém e você não tem como pagar, geralmente você servia como escravo para ele. Mas isso a não ser escravo de guerra, não era geralmente vitalício. Apesar do escravo de guerra também geralmente não ser vitalício, tinha uma trégua em algum momento, entendeu? Os gladiadores, por exemplo, são escravos, geralmente espólios de guerra, entendeu? Ou dívidas, geralmente, crimes também. Então você vê que não é uma dívida racial, não é uma escravidão por raça, é uma escravidão com outro aspecto, entendeu? A organização do feudo era feita basicamente entre o senhor feudal, o clero, os camponeses e alguns escravos minoritários. Então, esses escravos minoritários que eu falei, eles não eram a base da sociedade, entendeu? Não eram a economia, não era comum. Esses escravos minoritários eram normalmente esses aspectos que eu falei. Se houvesse um conflito, você poderia escravizar o outro e geralmente por dívida, mas é muito diferente. Eram casos menores, entendeu? Por isso eles são chamados minoritários. Mas a gente vai conhecer cada aspecto, cada ponto que eu estou apresentando aqui. Sempre vai ter um título, um tópico, e eu vou explicar esse tópico. Também vão ter algumas imagens para exemplificar e sempre vai ter uma fonte para você dar uma pesquisada na imagem depois ou se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, vamos começar pelo primeiro aspecto. Ocorreu entre os séculos 5 e 14, ocasionado principalmente com a crise do Império no século 3 e com o fim da escravidão por dívida. Foi o que eu falei. Ele ocorreu entre o século mais ou menos 3 e 4. O que estava acontecendo nesse período? Bem, a gente chama esse período de Alta Idade Média. É um período em que, como eu posso dizer, o Império Romano já estava na sua extensão máxima. Ele já não, como diz ali no segundo tópico, é o fim das guerras de expansão e conquista. Isso quer dizer que o Império Romano já não estava mais conquistando outras terras, já não estava mais se expandindo, ele estava na sua expansão máxima. Por isso que a gente chama de Alta Idade Média, porque é um período em que, bom, quando você já está no alto, o único caminho é para baixo, entende? É cair, é o declínio. Por isso a gente chama esse período de Alta Idade Média. E o que estava acontecendo? O Império Romano já estava na sua máxima extensão, já estava muito difícil de manter suas fronteiras, então expandir as fronteiras era inviável. Então eles estagnaram essa expansão, entendeu? Além disso, no ano 333, o imperador Constantino ele tinha se convertido ao cristianismo e ele sancionou uma lei nesse ano de que o cristianismo tinha sido legalizado em toda a extensão do Império Romano. Então não era mais um crime, não era mais, assim, pelo menos dentro da lei passível de perseguição, entendeu? E um dos pontos principais que o cristianismo apresentava nessa época foi a de não escravidão, entendeu? Então se você, por exemplo, perdoar dívidas, entendeu? Todos são iguais perante Deus. Então a escravidão já estava começando a ser vista com maus olhos pela sociedade, entendeu? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, explicando esses mesmos aspectos então que eu apresentei. Por exemplo, com o fim das guerras de expansão, não tinham mais escravos de guerra, entendeu? Então, já eram pessoas a menos para trabalhar no campo, para cultivar, para plantar, para colher, para fazer os serviços. Então, alguém tinha que trabalhar. E além da escravidão por dívida, que foi findada por lei, você também já não podia escravizar o outro por dívida, entendeu? Então, mais um motivo para alguém ter que trabalhar na terra. E como eu falei, esse período se chama Alta Idade Média. Ó. O governo imperial romano estava em queda. O que estava acontecendo? O império era muito extenso, já estava muito difícil segurar as fronteiras, principalmente pela, vamos dizer, invasão de outros povos, entendeu? Era muito difícil manter todas as fronteiras. Então isso começou a quebrar o império de alguma forma, entendeu? Havia muitas invasões, muitas entradas
de povos das quais eles se chamavam bárbaros, mas até o termo bárbaro ele tem uma explicação. Infelizmente eu não consigo explicar todos os termos dentro dessa aula. Cada, cada ponto dessa aula, cada aspecto, cada detalhe merecia uma aula específica, mas infelizmente a gente não pode explicar todos, entendeu? Mas esses são os principais aspectos desse período de transição da Idade Antiga para o feudalismo, entendeu? Crise do Império no século III, fim da escravidão por dívida, fim das guerras de expansão e a queda do Império, entendeu? Alta Idade Média, o Império estava em queda. Nesse mapa, perdão se minha câmera ficou um pouco na frente, mais uma vez perdão, foi a melhor forma que eu consegui de organizar. Esse é o ano 117, vocês podem ver que está 117 AD. Esse AD é em latim, é Anni Domini, quer dizer ano do Senhor. É o ano 117 depois de Cristo. É um mapa exemplificando a máxima extensão do Império Romano, que foi até o ano 117, entendeu? Tem aí o link aí embaixo, se você quiser dar uma lida melhor no mapa, se você quiser procurar saber mais da extensão máxima do Império Romano. Mas a área em vermelho, ela exemplifica a máxima extensão que o Império Romano chegou. Você pode ver que ele chegou desde o Mar Parto, ali na Babilônia, parte do Oriente Médio, o Mar Mediterrâneo. Você vê que ele pegou parte do Egito, parte do norte da África e dominou quase todo o oeste europeu. Você vê que apenas um pontinho ali, em cima das Ilhas Britânias, que não foi dominado por eles. Como eu falei, esse foi o maior império do mundo até então, e segurar todas essas fronteiras não foi fácil. Se você der uma lida melhor nas guerras que Roma enfrentou durante a história, era guerra de todos os lados, sempre tinham invasões. Todos os povos queriam uma parte do Império Romano, e o Império Romano queria uma parte de todos os impérios, entendeu? Mas estava começando a ficar inviável segurar todo esse império. Então foi aí que começou a queda, principalmente com o fim da escravidão. Não só segurar as fronteiras, já era inviável arrumar novas terras, e até para segurar o próprio império já estava começando a ficar inviável. Ó, aspectos do feudalismo: a transição. Fim da perseguição do cristianismo, como eu falei, a partir do ano 333, fim das guerras de expansão e fim das guerras por dívida. Esses aspectos são importantes para entender como aconteceu o feudalismo, por que começou a acontecer o cultivo da terra e não mais o uso da moeda tão frequente ou majoritariamente como acontecia na Idade Antiga. Na Idade Antiga tinha moeda, tinha compra e venda, mas com o fim da escravidão, agora você tem que trabalhar na terra, alguém tem que trabalhar. E por isso ocasionou na mudança da estrutura social do império e do mundo. Ó, agora a gente vai entender quem são as pessoas que constituíam os feudos, quem constituiu o feudalismo, quem eram essas pessoas, como era a organização social. A camada mais alta da organização social era o senhor feudal, ou sucerano, como ele era mais conhecido também. Olha, ele era parte da nobreza e não trabalhava nos campos, entendeu? O que isso quer dizer? A gente tem uma pirâmide na organização social do feudalismo. A gente tem o senhor feudal, que fazia parte da nobreza. A gente tem a igreja, que formava o clero, e a gente tinha a plebe, os vassalos, que formavam o povo, a base da pirâmide. O senhor feudal, o sucerano, ele era parte da nobreza, do topo da pirâmide. Então ele não trabalhava nos campos como estava ali. Ele era quem mandava, quem fazia a organização política. Conhecido como sucerano, conhecido normalmente como sucerano, mas um sucerano poderia se tornar vassalo de um senhor feudal mais poderoso. Você tem o sucerano, ele mandava numa província, entendeu? Essa província era um território na qual ele mandava, na qual ele dava as ordens. Se ele tivesse um problema, algum problema militar, alguma invasão, alguma revolta, se tivesse faltando, por exemplo, alimento, qualquer dificuldade, esse sucerano poderia se tornar vassalo de outro sucerano de outra província. O que isso quer dizer?
Você está passando por um problema militar, um problema com a revolta com o seu povo, e o seu exército, a sua milícia, por assim dizer, não estava organizado porque você não estava esperando por isso. Você tem um vizinho, um sucerano vizinho de outra província, que ele está com uma organização militar melhor. Você faz um acordo com ele, pedindo a proteção, pedindo ajuda militar para ele, e você dava algo para ele em troca, entendeu? Você servia ele, você estava disposto a servir ele em outras ocasiões. Era um acordo feito entre dois suceranos. Mas um dos suceranos, ele meio que estava acima do outro, entendeu? Então, por exemplo, você é ajudado por ele e das próximas vezes que ele precisar de uma ajuda, você tem um dever com ele. Ele te ajudou uma vez e você precisa ajudar ele. Então, apesar de você ser sucerano da sua província, você é vassalo de outro sucerano de outra província. Qual era as principais funções do senhor feudal do sucerano? Responsável por manter tradições e obrigações do feudo como organização do serviço militar. Essas tradições e obrigações do feudo. As tradições eram geralmente manter a ordem com o serviço militar, por exemplo. Ele poderia solicitar para o povo da província dele a qualquer hora serviço militar, entendeu? Ele era o cara que tinha que organizar, que mandava, e que tinha que ser ouvido, entendeu? Além das obrigações do feudo. É ele que mandava os coletores de impostos, é ele que realmente tinha todo o poder político dentro da província, entendeu? É ele que mandava. O próximo. Eu trouxe uma imagem, esse é das poucas imagens que eu consegui de um senhor feudal realmente, ó. Ele se chamava Pierre de Rohan, mais conhecido como Senhor Feudal de Gy. Ele foi pintado por Raymond Auguste Quensac Monvoisin e foi feito em 1514. Você pode ver que ele foi bem tardio, ele foi um senhor feudal bem tardio. A gente pode dizer até que até depois do período do feudalismo, ele ainda foi um pouco do senhor feudal. Você tem o link aí embaixo explicando quem foi ele e a respeito da pintura e do pintor. Se você quiser dar uma olhada, você pode estar entrando nesse site que você vai achar todas as informações necessárias. A segunda base da pirâmide da organização social, que é o clero ou a igreja. Como os senhores feudais, eles tinham vários privilégios, assim como dominavam várias terras. Qual é a diferença da nobreza para o clero? O clero, ele também tinha suas obrigações, mas eles, diferente dos vassalos mesmo, da plebe, eles tinham alguns privilégios. Por exemplo, dominar algumas terras. Algumas terras não pertenciam, claro que pertenciam porque estavam dentro do território, mas elas eram propriedades da igreja, entendeu? Então, elas também podiam receber parte da plantação que o povo fazia. Eram responsáveis por manter a tradição cristã dentro dos feudos e, de certa forma, manter a ordem. Além do exército, das milícias, dos senhores feudais, a igreja também era parte dela manter a ordem dentro dos feudos, entendeu? Nem sempre o exército estava disponível, porque ele era só preparado quando convocado pelo sucerano para lidar com alguns assuntos, entendeu? A maior parte para manter a ordem dentro do feudo era feito pela igreja. Como? Com a tradição cristã, principalmente, de paz, de servidão, entendeu? A igreja tinha um papel importante para manter a paz dentro do clero. A Inquisição era constituída por membros do clero, entendeu? O que foi a Inquisição? A Inquisição era uma instituição montada pela igreja, formada para manter a tradição cristã, entendeu? Ela não necessariamente perseguia todas as religiões. Por exemplo, o judaísmo era até que aceito, de certa forma, nos reinos, entendeu? Por exemplo, na Espanha, você tem um livro do Voltaire que chama O Cândido. Você vê claramente que os judeus e os católicos viviam normalmente dentro do reino. Mas outras religiões não. As outras religiões eram perseguidas, entendeu? E a Inquisição era constituída por membros do clero. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui.
Essa imagem é de um membro do clero, você visualiza claramente pelo corte característico de cabelo dele, dos franciscanos. Esse corte de cabelo é para indicar que ele é de uma certa categoria da igreja e ele carrega uma cruz, entendeu? Então você percebe claramente que ele era um membro da igreja. Esse, particularmente, é o Tomás de Torquemada. Ele foi um inquisidor espanhol e ele é considerado o mais cruel, assim, o mais violento, entendeu? Ele foi o que mais perseguiu e matou mais gente durante a Inquisição. Tanto que ele tem vários adjetivos, muitos adjetivos para indicar quem ele era. Um deles era Martelo dos Hereges, entendeu? Então, ele realmente foi um grande perseguidor da Inquisição. A gente vem para a última parte da organização social, que é os servos, entendeu? Os vassalos, que constituem 98% da população. A gente pode considerar que de 100% das pessoas das províncias, a gente pode considerar que é 1% até faziam parte da nobreza, entendeu? E a outra parte do clero, que eram até um pouco menos, se eu não me engano, porque geralmente eram 1, 2 padres por província, sem falar, tirando o alto clero, claro, mas 98% da população era o povo, era as pessoas que trabalhavam no campo, no arado, ou que trabalhavam com os animais, entendeu? Eram responsáveis por todo o trabalho na safra. Como eu expliquei, são eles que trabalham no campo. Entendeu? O clero não trabalha no campo e a nobreza não trabalha no campo em hipótese alguma. Eles não tocam na enxada de forma alguma. Todo o privilégio era da nobreza. Os servos não tinham quase nenhuma ascensão social, quase nenhuma mudança de função. Vou explicar isso nos tópicos na frente. Ó. Pagavam um alto cargo de impostos esses dados pela nobreza, né? Que qualquer tipo de obrigação tinha um imposto. Se você morresse, você tinha que pagar o imposto. Se você nascesse, você tinha que pagar o imposto. Se você se casasse, você tinha que pagar o imposto. Tudo isso era dado pela nobreza. E tinham muitas obrigações como serviço militar quando solicitado. Foi o que eu falei. Não tinha um exército permanente. Não tinha um exército preparado para qualquer ocasião. As pessoas trabalhavam no campo e plantavam, colhiam, iam para a igreja e tinham suas tradições. Só tinha serviço militar quando solicitado, entendeu? Só um momento para eu tomar uma água. As pessoas realmente só aplicavam o serviço militar quando era solicitado pelo sucerano. Isso só acontecia quando ele tinha algum problema. Não tinha um exército permanente. E a única chance de ascensão social era por meio do baixo clero. O clero, eu não expliquei, ele é dividido em duas partes, o alto clero e o baixo clero. O alto clero, ele é formado pelos cardeais, pelo papa, pelos bispos, pelas pessoas que comandavam a igreja, pelas pessoas que instituíam as regras, entendeu? Essas pessoas eram as mais próximas da nobreza e são as que tinham mais privilégios. O baixo clero, quem são? São os padres, são os coroinhas, são as pessoas que trabalhavam realmente dentro da igreja, no templo, entendeu? São as pessoas que recebiam as ordens dos bispos, do alto clero. E o único meio de ascensão social dos servos, o único meio de sair do arado, a única oportunidade que tinha era por meio do baixo clero, era sair do campo e virar padre. Era o máximo que eles conseguiam de ascensão social. Não tinha outra chance, não tinha escolha. E era isso. Ó, esse é um exemplo de imagem de um sistema feudal do baixo clero. Do baixo clero não, perdão. Do povo. É o arado, é o campo, é o pó. Você vê que as roupas são bem características. Roupas para trabalhar no sol, com o rosto coberto, no arado, no campo. E lá no fundo você pode perceber um forte. Geralmente os senhores feudais moravam ali. Então, qualquer revolta, qualquer invasão, os senhores feudais tinham as suas casas fortificadas, enquanto o povo tinha que trabalhar no campo, no sol.
entendeu? Agora a gente vai entender onde todas essas pessoas moravam. Como era o feudo, como era o lugar que elas trabalhavam, como esse lugar era dividido. Não, o feudo. Economia basicamente, principalmente na agricultura e escambo. Então foi o que eu falei. Eles trabalhavam na agricultura, plantando, cultivando, colhendo o seu alimento. Também na pecuária, trabalhando com gado, entendeu? Levando eles para comer, pegando leite, comendo os animais mesmo. E o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca de recursos, entendeu? Como eu falei, não era usada moeda nesse período. A principal economia era no escambo. Então, por exemplo, você cultiva galinha e você está com vontade de comer pato, mas você não cultiva pato, mas você quer um pato. Então, por exemplo, você vai até alguém que cria patos e aí você fala para ele: eu crio galinhas, mas eu crio um pato seu. É, quantas galinhas você quer por um pato? Aí o cara fala: eu quero 2 galinhas. Aí você pega 2 galinhas e dá pra ele e ele te dá um pato, entendeu? Você vê que é uma negociação, é uma troca de recursos sem usar dinheiro. Isso é o escambo, é uma troca de produtos. Você dá um produto e recebe outro. A economia era basicamente isso: agricultura, pecuária e escambo. E como eram divididas as terras onde as pessoas viviam, onde as pessoas cultivavam, trabalhavam? Ela era dividida em 3 partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Eu vou explicar cada uma delas com essa imagem aqui. Ó, o manso senhorial, que você vê, fica até próximo do forte dele, eu não vou chamar de castelo, porque não era um castelo, era uma habitação, que era fortificada, entendeu? O manso senhorial acontecia da seguinte maneira: o povo, tudo que ele cultivava no manso senhorial, ele tinha que dar pro sucerano, independente da quantidade, independente do que. Tudo cultivado no manso senhorial ia pro sucerano. A segunda parte é o manso servil. Qual é a diferença? A diferença é que parte do que era cultivado no manso servil era dado pro povo e a outra parte era dada pro sucerano, entendeu? Eu não vou dizer que era 50-50. Em alguns casos, a maioria era dado para o sucerano mesmo assim. Mas o povo podia ficar com uma parte do que era cultivado, do que era criado no manso servil. Essa é a diferença. A diferença do manso comunal para o manso senhorial é que o manso comunal, como o próprio nome diz, era uma área comum. Era uma área que todos podiam usar livremente. Só que qual o problema dessas áreas? Geralmente eram bosques ou pântanos, então era uma área que não era 100% cultivável. Então, geralmente as pessoas usavam essa parte do campo, o manso comunal, para levar os animais para comer, para passear, entendeu? Plantar e colher também. Mas como não era um terreno muito agradável para os senhores, eles davam para o povo e o povo plantava de certa forma também para pegar o seu recurso, mas geralmente levavam os animais para comer lá, para se alimentar, entendeu? Tá bom. Esses são os aspectos do feudalismo. Para explicar como era a economia, um pouco da organização social, agora a gente vai explicar o absolutismo. É importante entender o feudalismo e o absolutismo para a gente entender como que a gente chega no mercantilismo, entendeu? E como esse mercantilismo, como as relações do mercantilismo com esse absolutismo chegam até o capitalismo de certa forma. Como é essa transição? Então, mais uma vez eu vou explicar os aspectos básicos para a gente entender. O absolutismo ocorreu entre os séculos XIV até o XVIII. Ali tá 19, mas tá errado, tá? É o século XVIII. Perdão, ali é século XVIII mesmo. Mas por que acontece entre o século XIV e o século XVIII? Acontece a partir do momento em que se institui o primeiro Estado Nacional moderno, que é Portugal, e que é passado a ser regido por um monarca até o século XVIII, 1789, com a Revolução Francesa, que é quando acaba o absolutismo no mundo, quando as pessoas realmente deram um basta para
para esse sistema político de bastante opressão, entendeu? Ó, ocorreu entre os séculos 14 e 18 e foi a transição comercial do feudalismo para o mercantilismo. O monarca era responsável por toda a organização política e militar, seu poder é inquestionável. Eu vou explicar cada ponto nos próximos slides, tá? Ó. Ocorreu entre os séculos 14 e 18, vindo a partir da centralização dos estados nacionais. Com a união dos reinos, seja por diplomacia ou tomada de terras, os antigos reinos de uma região se uniam para formar um único estado, conhecidos como estados modernos. Foi o que eu falei. O que aconteceu? Tinham as províncias. Eu vou colocar o nosso país para a gente entender melhor o que estava acontecendo, entendeu? Tinham as províncias. A gente pode chamar o estado de São Paulo era uma província. E a gente tinha o nosso sucerano plantava e colhia e tinha o seu exército quando chamado. O que é formação dos estados nacionais modernos? É quando duas províncias se unem e se transformam uma. Duas ou mais, obviamente. O primeiro exemplo de estado nacional moderno foi o Reino de Portugal. O Reino de Portugal é o primeiro estado nacional moderno. Ele que começou a se unificar, entendeu? A gente tem esse mapa é do Condado Portucalense no ano 1070. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles não tinham se unificado ainda no Reino de Portugal. Você pode ver que nesse mapa a gente consegue ver o Reino de Lyon, o Reino de Galícia, mas dentro do do Condado Portucalense, você tem a província de Braga, de Guimarães, de Lamego, entendeu? Essas províncias, elas se unem, toda essa parte em azul, ela se une e se transforma no Reino de Portugal, entendeu? Isso é o que está sendo explicado aqui, ó, união dos reinos, e se tornam um estado, conhecido como estado moderno. Eles não são mais províncias, agora são estados, é um estado nacional, entendeu? Com várias províncias dentro. Ó. Transição comercial do feudalismo para o mercantilismo. Qual foi a consequência inicial? O feudalismo agora era inviável para manter um estado das atuais proporções. Uma das características foi o metalismo. A transição era inevitável. Agora, voltando mais uma vez, por exemplo, do Brasil. A gente tem a nossa província de São Paulo. A gente planta, a gente colhe, tudo para nosso consumo interno. Agora, vamos supor que todas as províncias, todos os estados do Brasil, eles se unem para formar o Brasil. É inviável manter um estado dessas proporções plantando e colhendo. Então, por isso que a transição do feudalismo para o mercantilismo é inevitável. Só plantar e colher para manter um reino dessas proporções é inevitável. Então eles começaram a utilizar um sistema que a gente chama de metalismo. A gente não vai dizer moeda, entendeu? Porque moeda é um termo muito vago para esse período. Ó, a gente chama de metalismo. O que é o metalismo? Eu peguei essa definição do dicionário que fica bem mais fácil de entender. Ó, o metalismo é um tipo de sistema monetário cujo valor da moeda, geralmente de uma nação ou de um país, é determinado pela quantidade constante de certo material, ouro ou prata ou cobre ou estanho ou qualquer tipo de metal que simbolize que tenha um valor, entendeu? Por exemplo, você tem uma moeda e o ouro, por exemplo, ele vale um exemplo bem vago pra gente entender. Uma moeda de ouro vale 10 galinhas, entendeu? Uma moeda de prata vale 5 galinhas. Isso é o metalismo. É quando você define valor para algum tipo de metal. Entendeu? Quando você não faz mais escambo. Você passa a comprar com metal algum recurso. Isso é o metalismo, entendeu? Ó. O aspecto principal do absolutismo é o monarquismo. O Estado era regido pelo monarca. Seu poder abrangia toda a esfera pública e religiosa. O poder do monarca era hereditário. Então, dentro das províncias, a gente tinha o sucerano. O sucerano, ele mandava na sua província. Do lado da sua província tinha outra província dominada por outro sucerano, e assim sucessivamente.
Então, quando alguma província tinha algum problema, é, e eles precisavam de ajuda, eles solicitavam a ajuda da província do lado, e o sucerano do lado organizava o seu exército, que não era permanente, convocava o povo, e eles iam se organizando com as outras províncias. É, Agora, com o Estado moderno nacional, com o Estado nacional moderno, o monarca ele sozinho convocava os seus cidadãos, entendeu? Só que isso era feito de maneira diferente. A gente vai explicar isso mais tarde. Só para explicar que agora não tinha vários suceranos dentro do reino, e sim um monarca, um rei, um, eu não vou chamar de imperador, mas o rei, entendeu? Seu poder abrangia toda a esfera pública e religiosa. Isso quer dizer o quê? Que ele mandava em tudo. Ele instituía as leis, ele fazia valer as leis e a sua vontade era absoluta, entendeu? Por isso que o nome desse sistema político é absolutismo. O poder do monarca é absoluto, ele manda em tudo. Ele tem certa autoridade com a igreja, mas ele deve manter algumas tradições, entendeu? Então esse poder total, até mesmo com a igreja, às vezes poderia ser um pouco limitado, porque a igreja tinha o seu poder também. E o poder do monarca era hereditário. Isso quer dizer que quando o rei morria, o seu filho mais velho ocupava o seu lugar. Como é o caso do. Eu não acho que um péssimo exemplo seria o do Brasil. Mas assim que o Pedro I partiu do Brasil, quem ficou no lugar dele foi o seu filho Pedro II. Que apesar de não ser o filho mais velho, ele era o mais velho em território brasileiro. Então, ele acabou tomando o seu lugar. Quando o rei morre, quem fica no seu trono é o filho mais velho. Esse é um exemplo de monarca, esse é o Luís XIV da França. A gente entende que ele é rei porque tem vários símbolos nessa foto, nessa imagem, que explicam que ele é o rei, entendeu? Toda pintura, todo quadro conta uma história e essa não é diferente. Como a gente identifica que esse cara é rei? Porque nessa pintura ele tem 4 itens. Ele tem o cetro, a coroa, a espada e o manto. Esses 4 itens juntos simbolizam que ele tem o poder absoluto, que todo o poder de toda a esfera pública, de toda a esfera do reino é dele, entendeu? Esse é o Luís XIV da França. Se você quiser saber mais sobre ele, tem o link aí embaixo, você pode estar dando uma pesquisada depois. Como eu falei, infelizmente não dá para explicar tudo. Então vamos passar para frente. Ó, o exército permanente, que é um ponto básico do absolutismo. O exército era mantido em constante prontidão. O antigo sistema por reinos menores dificultava a organização para as guerras. O exército, juntamente com a marinha e a polícia, mantinham a ordem dentro do reino e protegiam contra as ameaças externas. Foi como eu falei. Ele não precisava, os suceranos não precisavam mais ser convocados um por um, organizar um por um, porque isso demandava tempo. No absolutismo, o reino tinha um exército permanente, preparado, treinado e pronto para qualquer ocasião, entendeu? Ele servia tanto para proteger o reino internamente quanto externamente. Ó, esse é um exemplo de um exército permanente. O nome essa pintura se refere a uma batalha chamada Batalha de Aljubarrota, que foi feita pelo exército de Portugal já unificado, entendeu? Então você pode ver que eles têm canhões, todos têm a sua função e eles estão prontos para a batalha. O exército permanente servia dentro do reino do Estado Nacional Moderno para isso. Ele era de prontidão para qualquer ocasião. A gente vai ver uma questão para fixação agora. Eu vou até. Eu ia diminuir um pouco a minha câmera para vocês conseguirem ler o texto. Eu vou ver se consigo diminuir aqui, só para vocês conseguirem ler, tá bom? Ó, questão para fixação. Eu vou sempre passar no final de cada aula uma questão parecida com as questões do Enem, para vocês entenderem como funciona a questão do Enem. Toda questão do Enem tem um texto para você ler, ele pode ser tanto verbal quanto não verbal, e vai ter uma pergunta-chave para você identificar no texto, identificar do que se trata e as alternativas para você respondendo por eliminação. Tá bom?
Então, se você quiser pausar para ler esse texto, para você ler com calma, você pode ler, mas eu já vou passar para as alternativas para ir para a explicação para a aula não ficar tão longa, tá? Ó, baseado no texto e nos seus conhecimentos a respeito do absolutismo europeu, assinale a alternativa correta. Questão A. O monarca detinha poder militar e econômico, mas não interferia nos assuntos da igreja. Questão B. O absolutismo foi um sistema político em que o monarca não detinha todo o poder político. Questão C. O imposto não foi essencial para manter os gastos do Estado, pois o feudalismo ainda era forte. Alternativa D. O exército permanente era essencial para manter a segurança dentro e fora do Estado moderno. Ou alternativa E. A igreja tinha o controle total do Estado moderno, pois garantia a ordem nacional. A alternativa correta é a D, porque ela se baseia no texto da qual a gente leu, entendeu? Então, o exército, segundo o texto base e a aula apresentada, era essencial para manter a ordem dentro de todo o território da nação. Ela era constituída não apenas pelo exército real, mas também pelas milícias populares ou polícias, que ajudavam a proteger internamente, e também servia para proteger com prontidão ataques ou ameaças vindas de outras nações. Só mais uma vez para explicar, para ficar um pouco mais claro, toda a questão do Enem funciona da seguinte forma: ele vai ter um texto, uma provocação e as alternativas para você responder. Esse texto ele pode ser verbal ou não verbal. Isso quer dizer que ele pode ser um texto ou uma imagem. Também pode ser um texto híbrido, ou seja, ele tem uma imagem e tem um texto inserido nela para você poder responder. Vai ter uma pergunta provocativa indicando os seus conhecimentos e as alternativas que devem ser respondidas por eliminação. Tá bom? Eu quero agradecer por você ter assistido essa aula, ter tido o interesse de conhecer mais sobre o feudalismo e o absolutismo. Na próxima aula a gente vai aprender mais sobre o que foi essa unificação nacional, o que aconteceu com o mercantilismo e eu espero te ver numa próxima oportunidade.